nós estamos em processo de aperfeiçoamento, amém? Sim ou não? Com toda a convicção, é ou não é verdade? E com a mesma convicção a gente pode dizer, sem vaidade nenhuma, que somos perfeitos, amém? Meu Deus do céu, o ser humano gosta de laço, né? Bater no peito, dizer que é salvo, convicto, redimido, perfeito, assim. Mas, Borba, pode soar um pouco soberbo. Para quem é carnal, soa soberbo. Para quem é espiritual, é convicção eterna. Porque quem faz isso é Cristo, quem fez isso é Cristo, e Ele habita em nós, amém? E nós somos membros do seu corpo espiritual, também ou não? Então, por isso, espiritualmente, profeticamente, invisivelmente, como você queira falar, eternamente nós somos perfeitos em Cristo Jesus. Agora, fora de Cristo, não há perfeição alguma. Pode haver alguma coisa similar, pode aparentemente parecer, nossa, nota 10. Mas fora de Cristo, o que sobra? Tudo que é imperfeito, tudo que é podre, tudo que é iníquo, tudo que é insatisfatório, tudo que é pecado, fora de Cristo é isso. Agora, em Cristo, o que nós temos? Salvação, redenção, justificação e guerra. E guerra. Porque, Borba, eu sou perfeito em Cristo, eu entendi isso, creio, meu nome está escrito no livro da... Você tem certeza? Amém, glória a Deus. Bem grande, diga-se de passagem. Mas enquanto eu estou caminhando em este mundo, eu tenho uma guerra. E agora eu queria saber de vocês, nobres alunos, se essa guerra de vocês se trava no mesmo lugar que na minha vida. Porque existe entre nós uma guerra. A carta de Paulo aos Efésios deixa isso muito evidenciado, que é o quê? O Espírito milita contra a... Não. Viu? Você já caiu na pegadinha. Porque é a carne que milita contra o Espírito. Você acha que o Espírito de Deus tem alguma dificuldade em pegar e fazer você virar pó? Não, o Espírito não está militando contra a carne. O Espírito do Deus Altíssimo que habita em você é o Espírito do Deus Todo-Poderoso, o que criou todas as coisas. Então, ele não está em guerra contra você. Quem está em guerra contra ele é a nossa natureza, porque as coisas da carne militam contra as do... O que o Espírito quer fazer em você? Aperfeiçoamento. E ele vai fazer. Porque tanto o querer quanto o efetuar são obras de quem? Do Espírito Santo. Só que a nossa carne milita contra. E aonde essa guerra acontece? Aqui na igreja. Aqui na igreja, vocês viram as fotos que tem no site dos irmãos aqui na igreja? Todo mundo aqui tem cara de guerra vencida. Venci sobre a carne, venci. É todo mundo tão espiritual. Que tudo que dá vontade é ficar 24 horas na igreja. Só saio daqui se for para ser um retiro espiritual. E sair de lá. E aí a gente vive numa aura, vive numa nuvem de glória. Aonde que essa guerra acontece? Alguém quer contar para mim? Borba, a minha guerra acontece no... eu vou levar para alguém porque falou bem baixinho, eu escutei, mas nem todo mundo escutou. Eu escutei essa voz, eu reconheço a voz, e eu vou pedir licença poética. Aonde que acontece? Dentro de cada um de nós. Essa guerra acontece dentro de cada um de... Você pode apontar na tua esbelta e singela criação que Deus fez? Acontece dentro de nós, mas em que área de você? Aponta aí, na tua, não precisa apontar nada do outro, porque no outro ninguém sabe. Aonde que acontece a guerra? Depende do horário do dia, né? Parece que a guerra está aqui, né? Quer ver quando o estômago começa a comer a espinha do... Não, aponta aí, ó. A guerra acontece aonde? No coração.
É, no coração. Porque é lindo, é romântico, o coração, bater no peito, o hino do nacional, a bandeira, tudo mais. Mas o coração bíblico é a mente. Não é o crânio, tá? Pelo amor de Deus. É a mente. E essa guerra é uma guerra que vai nos levar ao Quem ganha no final? Gente, pelo amor de Deus, vocês são filhos de Deus, general de guerra. Quem ganha no final? Deus, Cristo, o Espírito Santo e aquele que é do nosso time. Você pode dizer amém? Ele é o capitão do time, ele é o técnico, ele é o dono do campeonato, ele é tudo. Ele não sabe o que é perder. Mas ele gosta de nos fazer experimentar o que é guerra. E se ele nos coloca numa guerra, é para perder. E vocês lembram que semana passada eu fiz uma pergunta e a gente fez a pergunta e não respondeu? É possível controlar os pensamentos? Sim ou não? É possível controlar a mente? Aí virou um frisson e aí eu deixei isso de lado e eu enrolei vocês com aquilo que Paulo dizia. Estamos em aperfeiçoamento, mas somos... E a gente se dedicou a entender primeiro isso. Foi ou não foi? Você lembra? Eu me lembro, eu estava aqui, ainda li a matéria, então só para me lembrar se eu não falei bobagem. Agora, podemos ou não podemos controlar a mente? Sim ou não? Acabamos de ver que na nossa mente tem uma guerra, sim ou não? E o nosso Deus faz o que nas guerras? Empata. Ele é? Então é possível controlar, vencer, ter controle sobre a mente, sim ou não? Nós? Vocês estão fera, né? Ou seja, o Espírito Santo tem capacidade de controlar a nossa mente. Você pode dizer amém? Com toda a certeza da eternidade, não é nem só do mundo. Agora, nós, natureza humana, temos capacidade de controlar os nossos pensamentos? Se a gente tem, ela está o quê? Absolutamente, totalmente, completamente Então a gente consegue controlar ela. Mas com qual viés? Tudo que é contra. A nossa natureza faz o quê com o Espírito Santo? Guerra. E aí parece a nós aqui que a gente fica nessa imensidão de guerra que é incontrolável. Ou seja, um quer controlar para o bem e a outra natureza quer controlar para o... E aí eu pergunto para vocês, como é que alguém consegue dizer que não tem nada a ver? Isso aí, Borba, não tem nada a ver. Tudo que a gente faz está querendo demonstrar quem controla a nossa cachola. Mas vamos andar para a gente entrar no tema bíblico, não ficar só filosofando e brincando de quem faz a carinha mais assustadora? Porque, gente do céu, eu já vi gente abrir o olho grande, mas às vezes vocês, eu acho que o glóbulo ocular de vocês vai saltar para fora. Olha aí, se a Bíblia de vocês ainda tem Filipenses, eu gostaria de brincar com vocês, e brincar no bom sentido, numa brincadeira saudável. E para a gente encerrar Filipenses, de fazer uma leitura reversa na Bíblia. Quem já fez estudo de Bíblia, lendo a Bíblia reversa? Quem já fez alguma vez? Você nunca parou para perceber que um texto bíblico, tu lê o versículo 5, 6, 7, 8, 9, e aí você se olha, meu Deus, não entendi? Que complexo esse negócio. E aí o Espírito Santo diz, agora, lê ao contrário. E aí você lê de trás para frente. E você lendo ele de trás para frente, está a resposta? Eu estou me sentindo um ET agora. Não, assim, eu não vou dizer que toda a Bíblia é assim. Eu não vou escrever um livro sistemático, lendo a Bíblia de forma reversa, não. Tá? Mas tem muitos textos bíblicos que você lê do início ao fim, depois você lê de trás para frente. A tua alma recebe as respostas que ela... Alguém tem aí, e lê para mim, por favor, capítulo 4 de Filipenses.
versículo 4. Vou levar até você, para você. Está aí na mão? Com alto e bom tom, por favor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu vou pedir outra versão bíblica para não ficar só na sua. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Alguém? Aí tu já leu o próximo versículo, né? É sério? O teu deu uma encorvada, ele tomou nesse tom, então. Né? Porque o texto é alegrem-se. Alegrem-se quando? Então eu gosto mais do texto de Davi. Alegrei-me quando me disserem. Ou seja, então quando me convidam para ir na casa do Senhor, eu estou alegre. No resto do dia, eu não preciso ficar 100% alegre, né? Quando vou para a casa do Senhor, alegria. Mas no trabalho, no trânsito, quando eu tenho que ir no contador, vai fazer imposto de renda. O que Paulo está nos dizendo? Alegrai-vos. Pergunta fácil de responder. Como? No Senhor, perfeito, até porque em nós mesmo produzir alegria, mas a pergunta é, mesmo estando no Senhor, mesmo sendo membros do corpo espiritual de Cristo, alegrar-se sempre é uma batalha, é uma impossibilidade para a nossa compreensão humana. Agora, quer ver? Eu vou facilitar para vocês, porque alegrar-se sempre é difícil. Uma coisa mais fácil nesse texto é o versículo 8. Elton, você está com a Bíblia aí? Eu quero que, às vezes, aqui na Bíblia do pessoal do louvor, tudo fica mais fácil. Olha só como que é uma coisa bem fácil para a nossa... Você segura o microfone? Que eu quero até dar um passo para trás, porque alegrar-se sempre não é uma coisa muito fácil. O versículo 8, sim. O versículo 8 é bem simples. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Essa é a tua mente? Amém. O amém mais tímido que eu já vi na minha vida. O que é mais fácil? Alegrar-se sempre ou ter esse tipo de pensamento? Você está aí, vamos tentar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável, de boa, se há alguma virtude, nisso pensai. Gente, eu consigo imaginar todos os nossos programas de televisão que são de fofoca, de notícias, porque eles promovem tudo isso daqui, é ou não é verdade? Se há algo de boa fama, ganha status. É ou não é verdade? Quais são as coisas que produzem alarde, mídia e audiência? Tudo que é justo? Tudo que é puro? O que nos atrai? Tudo que é exatamente o... E a pergunta é, como é que a gente consegue botar isso em prática? Qual é a receita? Quando a gente começa a ler a carta de Filipenses, a gente começa a descobrir que existem coisas mais difíceis do que emagrecer, existem coisas mais complexas do que passar num concurso público. Querido, alegrar-se sempre, ter uma mente desse patamar aqui, para mim, é impossível. Nós temos capacidade de ter essa mente, sim ou não? Nós, seres humanos, algum ser humano pode, tem capacidade? Quem pode produzir essa mente aqui? Se eu fosse dar um nome para essa aula de hoje, que eu espero começar e terminar hoje antes da meia-noite, seria
a excelência do pensamento que produz paz. O que é paz? É exatamente aquela coisa que o mundo não tem. Ele tem coisas similares, que o próprio Jesus disse: deixo-vos a minha, não como o... Ou seja, o que Jesus deixou muito claro? Eu forneço, eu sou a fonte, eu sou o Criador, eu sou aquele que pode te manter em não como o Adá. Ou seja, o que o mundo tenta fazer? Algo parecido. Vamos começar? 4 de Filipenses, versículo 9. Como que a gente começa a querer botar essa mente em prática, ter essa paz? Como que a gente começa a fazer ela? Olha só, versículo 9 vai dizer assim, ó: o que também... Fala bem forte. Aliás, eu vou dar uma chance para vocês, porque nem todo mundo gosta de falar alto. Quando eu falar 1, 2, 3, você faz a cara de quem pensa com força essa palavra. O que também aprendestes. No 3 você pensa aprendi. Aprendestes, aprender, como você quiser. Mas faz essa cara de quem está pensando com força. Tá? Não precisa falar. Combinado? 1, 2, 3. É só para pensar. Você aprendeu? Olha o que Paulo está dizendo. O que também aprendestes, vírgula, e recebestes. Como que eles aprenderam? Como que eles receberam? E ouvistes. E vistes em mim. Ou seja, precisamos aprender, precisamos receber, ouvindo e vendo. E Paulo, sem nenhum tipo de vaidade, orgulho ou soberba, vai dizer que aquela comunidade, que era uma comunidade gentílica, que basicamente nunca tinha ouvido falar de Cristo, Abraão, Adão, Moisés e toda a turma de Daniel, Sadraque e Abednego, nunca tinham ouvido falar disso. Então Paulo diz o quê? Com toda a simplicidade, aprenderam de... Então, é o bastante para eles? Vocês ouviram, viram, aprenderam. O que ele manda eles fazerem? Olha o seguinte texto. Tudo que ouviram e viram em mim, isso... Na minha versão diz, fazei. Tem versões que diz isso, praticai. E o Deus de paz será convosco. Qual é o primeiro passo para a alegria sempre, mente pura e uma vida em paz? Qual é o primeiro passo? Você acabou de pensar com toda a força do teu intelecto. Aprender. Se a gente não aprender, a gente vai imitar, a gente vai copiar, a gente vai fazer imersões de 3 dias intensas para a sua vida ir para o próximo nível. E você acha que a tua vida é transformada em uma imersão de 3 dias. Sabe qual é a coisa que mais tem me assustado ultimamente? É como as pessoas acreditam que uma imersão, uma coisa de 3 dias, uma semana, um retiro de 12 dias andando por Israel, transforma a minha vida. Só que quando você chega na pessoa e fala assim, você tem convicção que quando você creu em Cristo, teu nome foi escrito no livro da vida para sempre, ele não pode ser apagado? A pessoa titubeia. As pessoas têm fé e coragem para dizer que uma coisa, uma imersão de 3 dias vai transformar a vida dela. Mas quando você fala sobre a obra redentora de Cristo, mas não é bem assim, não é para sempre. Se eu não cuidar, eu tenho que dar uma forcinha para Jesus.
A gente vai desenvolvendo sistemas de inteligência emocional, aprendizados humanos, que a gente vai dizendo, nossa, isso produz efeito. Olha, se eu botar isso em prática, a minha vida vai mudar. Mas quando você fala do Cristo, a pessoa diz, mas veja bem. E Paulo vai nos levar a pensar e a olhar e simplesmente nos dedicarmos somente a Cristo. E aí ele vai dizer assim, nós precisamos aprender. Aprender como? Ouvindo, vendo, vindo na EBD, convivendo com os irmãos, admitindo que precisamos constantemente o quê? Aperfeiçoamento. Ou, usando esse texto, aprendizado. E nesse texto, tem uma promessa no finalzinho dele. Que diz assim, e o Deus de... Na minha versão está assim, e o Deus de paz será com vocês. Tem alguém que tem diferente? Estará com vocês, estará convosco. A pergunta é uma promessa para o futuro? Por exemplo, e aí como vocês já estiveram em umas aulas aí muito espertas e cheias de persuasão, o Deus de paz está comigo, depois que eu faço o bem, aí Ele vem e Ele está comigo. É ou não é verdade? Por exemplo, eu aprendo, boto em prática, Deus gosta e agora diz, agora eu estou com Ele. É ou não é verdade? É assim que Deus trabalha? Mas muitas vezes parece que é isso que o povo prega, né? Você faz, semeia e Deus vem e... Ou seja, como se semear, fazer o bem fosse capacidade... E o aprender de Cristo, que é o quê? Rico, influente e famoso. Foi isso que Jesus disse, aprendei de mim, sou rico, influente e famoso. Dividi a história na metade e antes falavam de mim, depois falam de mim e falarão de mim eternamente. É isso que Jesus ensinou, é ou não é? O que ele ensinou? Aprendei de mim que sou o quê? Tudo que a nossa natureza gosta, né? Sermos mansos e... Eu não sou assim, gente. Eu não sou assim. Agora, há uma promessa que diz assim, se vocês aprenderem e executarem, o Deus de paz será convosco. Só um minutinho que eu vou agora migrar, não perde o gancho. Pergunta, o que precisamos aprender? Quem nos ensinará? Alguém pode abrir para mim aí, João 14, 26? E enquanto isso, eu vou aqui para a irmã que pediu aqui. Eu não sei na tua versão, mas na nossa aqui é o Deus da paz. De paz é genérico. Da paz é a paz, é aquela que Cristo dá. Perfeita colocação. Deus pode ser, que nem a de paz. Ele é, mas Ele é também da paz. Porque é uma paz única. A paz de Cristo, a paz que Deus dá, ela é singular. Tudo o resto é imitação. Tudo que é aparentemente paz precisa de estar seguido de alguma coisa, de algum evento. Agora, em Cristo, nós temos a paz que... Entenda uma coisa, não é a paz que aniquila todo o entendimento. Porque tem crente que acha que ser evangélico, tem gente que acha que ser evangélico é ser ignorante. Não. Você tem todo o entendimento do mundo, e aí vem a paz de Cristo e ela se sobrepõe. Não sei você, mas eu teria dado um glória, aleluia, porque a gente está acima de toda a ciência, todo conhecimento, todo intelecto humano se submete à paz de Cristo. Paz. Você pode descobrir a nova lei da termodinâmica físico-quântica interestelar. A paz de Cristo é
acima. Vamos lá, quem achou aí João 14, 26? Levanta a mão que eu vou levar o microfone para você. Lísias, vamos lá. Eu vou deixar ele contigo, que aí tu vai ser meu auxiliar nesse pedaço de Bíblia aí. Vamos lá. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, quem nos ensina, quem fala ao nosso coração, quem nos capacita, é o Espírito Santo. Quando que o Espírito Santo, que é o Consolador, que o Pai enviou depois que Jesus foi embora, começa na nossa vida particular a exercer essa função de mestre, de professor. Quando que ele começa essa obra? Quando creio na minha vida, eu creio. Quando creio em Cristo Jesus como meu único, suficiente Salvador, Senhor da minha vida, eu recebo o Espírito Santo. É uma promessa. Então, Lísia, você que está com o microfone, qual é a primeira coisa que o Espírito Santo, quando vem a nós, nos encontrando como filhos da desobediência, mergulhados em nossos delitos e pecados, ele vai produzir? Qual é o primeiro ensinamento? No mesmo capítulo, lê o versículo 1. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Qual é a primeira coisa que o Espírito Santo nos traz? Junto com a fé? Fala no microfone. Paz. Não se turbe o vosso. Quando que esse processo de paz começa na nossa vida? No momento em que o Espírito Santo nos torna filhos, nos faz crer em Cristo, assim como cremos também em Deus. A partir dali, não se turbe o vosso coração. Credes em? Crede também em? Quem é mim? Tá, só para saber se vocês estão ligados. Só para, vai que você é um outro mim aí, um a mim, sei lá, mas enfim. Credes em Deus, crede também em? Com os judeus já começou a dar fight. Como assim? Deus é o eu sou, você é o filho de José, de Nazaré. Você crê, filho de Nazaré, que crê em você? Isso aí começou a conturbar tudo, porque Jesus passou a se posicionar. Lê o versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vos preparar-vos lugar. Ou seja, Jesus começa a dizer, o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. A primeira coisa é, creiam em Deus e creiam em mim. E ele está dizendo o quê? Eu vou o quê? Pergunta, Jesus preparou um lugar para você, sim ou não? Sim. Aonde? Não responde. Não responde, que essa é uma perguntinha que tem, aí são cada perspectivas espirituais das mais dinâmicas possíveis. Porque eu já vi gente dizendo assim, eu lá onde Jesus preparou um lugar, não preparou um lugarzinho qualquer para mim. Não pode ser que ele vai preparar uma meia água. Ele preparou para mim uma... te acharam. E aí tem gente que é um pouquinho mais humilde. Deus o livre, se Deus me preparasse o carrapato do cavalo para mim, tá? Nossa, é assim, é umas humildade assim que eu digo, uau! Qual é o teu lugar que Jesus preparou? Você já parou para pensar nisso? É algo no futuro? É algo na eternidade? Vocês que já estão acostumados com a escola de Filipenses, vocês têm que responder também. Porque é sim para o futuro. Lê o versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
que Jesus está dizendo? Ele já foi ou não foi? Sim ou não? Você tem convicção. Você conhece a historinha de quadrinhos, né? Jesus já... Quem está aqui trabalhando, nos ensinando? O pastor Silas, né? Não, é o Espírito Santo. E se ele disse que ia e foi, o que ele está fazendo? Preparando para cada um daqueles a quem ele chamar. E o que ele vai fazer? Um dia ele vem e nos buscará. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Ou seja, viu, Borba? Eu tinha certeza, é para Nova Jerusalém, um novo mundo, novos céus, nova terra, porque eu li isso lá no livro do Apocalipse. E isso é verdade, isso é uma convicção eterna da nossa fé. Você pode dizer amém? Mas a nossa vida cristã é só para o mundo por vir? Não. Tem certeza? Quem é Tomé? Na tua concepção, o discípulo que duvidou, é ou não é verdade? Pois eu fui levantado para limpar a barra de Tomé, porque Tomé é o único discípulo verdadeiro, honesto, que dizia, só acredito vendo. Os outros, tudo um bando de borra-botas, porque ninguém creu na ressurreição de Cristo, só que ninguém admitiu. Lê o versículo 4. Olha Tomé nos ensinando a ser gente de verdade na presença de Cristo. Olha só o que vai acontecer nesse texto. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus no versículo anterior diz assim, vós bem sabeis para onde eu vou e qual caminho eu vou trilhar. Jesus fala isso para os discípulos. Tomé, o único que falava o que pensava, os outros 11, para onde que ele vai? Todo mundo boiando na história. Mas Tomé levanta a mão, como bom aluno de EBD, e diz, ei, Jesus, eu não sei. Que caminho é esse? Que destino é esse? Muitas vezes a gente não consegue compreender Tomé, porque a gente olha para Tomé e, eu não sabia, incrédulo. Tomé é a evidência de quem nós somos. Só que Tomé tomava as decisões corretas. Ele era sincero, dizia assim, o quê? Vocês viram Jesus? Duvido. E a gente muitas vezes não quer se achegar a Cristo com a sinceridade de Tomé, de chegar e dizer, Senhor, talvez eu deveria saber qual é o caminho. Talvez eu deveria saber para onde o Senhor vai. Mas, Senhor, eu não sei. Muitas vezes a gente lê textos bíblicos que a gente tem que parar e dizer, Senhor, eu não estou entendendo. Sabe quem vai estar te explicando? 0800 987 Liga Espiritual. O Espírito Santo vos ensinará, desde que você diga que você não sabe. Agora, o Espírito Santo não ensina soberbo, o Espírito Santo não capacita a gente arrogante. Aprendei de mim que sou... Senhor, não sabemos. Olha a resposta no versículo seguinte. Nós temos assim, se tem um santo que você tem que acender a vela, é para Tomé. Porque por causa do que ele falou, Jesus vai dizer o que ele vai dizer no versículo seguinte. Olha só. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já tinha parado para pensar que esse versículo que a gente sabe de cor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só surgiu porque alguém levantou a mão dizendo, eu não sei? Não sei, mas para mim isso me dá uma alegria, porque eu vivo falando para Jesus 72 horas por dia. Eu não sei, eu não consigo, não compreendo. E o Espírito Santo cheio de bondade, longa. De novo, Borba, mas eu já te expliquei. Senhor, eu não entendo. Eu sei, a minha mente guerreia contra o... E Ele ensina. E qual é o grande calcanhar de Aquiles para o judaísmo nesse texto? Lê de novo com toda a tranquilidade do mundo. E quem pegar o segredo, levanta a mão. Talvez você já tenha aprendido. De novo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem pegou? Vocês já leram esse texto 1 milhão de vezes. Pode falar no microfone, não tem problema. Se está errado, a gente erra junto. E se estiver certo, todo mundo dá glória a Deus. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é a Verdade. Ele é a... Mas tem mais um negocinho aí na frente, que passa desapercebido. Ok, vocês estão entrando na vibe, eu estou sentindo, a nuvem está ficando cabode. Ó, negócio aqui, se tivesse uma arca, ia manifestar. Ir a Deus depende só dele. Nós não conseguimos ser aperfeiçoados a não ser por Cristo. Temos que chegar a Deus através de Cristo. Quem tem outra versão bíblica? Porque o Senhor está no texto. Vocês estão deixando escapar um negócio no texto que na minha cabeça vocês já tinham, ou talvez vocês já viram quando eu falar, Borba, isso aí nós já aprendemos na EBD. Lê para nós, por favor, com toda a calma do mundo. O versículo que a gente está lendo, o 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que vocês falaram está correto, mas tem um segredo. Vocês me permitem fazer um teatro? Porque eu fiz isso hoje de manhã e funcionou. Um candidato para ficar de pé e me fazer companhia aqui na frente. Vem. Olha lá. Não vou fazer aula de libertação espiritual. Não tem revelamento agora. Vai. Olha só. Borba e a diretora da EBD. Quem manda mais? Vamos dar um nome para a diretora? Genoveva. A Genoveva, diretora raiz, é quem manda. E eu sou o professor. Quer falar com a diretora? Sim ou não? Diz sim. Sim. Ninguém vai à diretora a não ser por... Alguém lê para mim o texto aí? Ninguém? Opa! Ninguém? Não é ninguém vai, é ninguém? Por que Jesus disse isso? E te agradeço que era só isso que eu precisava. Ninguém, porque Ele está dizendo, eu sou. Jesus é o caminho. Mas Ele não é só o caminho ao Pai. Ele é a vida. Ele é o eu sou. Ele é a manifestação e a plenitude de Deus. Tem gente que quando pensa em Jesus, imagina aquele estrupício pendurado numa cruz, que fazem um monte de coisa, todo arrebentado, fraco. Não, mas eu me dirijo a Ele pensando no Pai. Não, Ele é aquele que Estevão viu. Ele é aquele que tem os olhos flamejantes como de... os pés reluzentes. Ele é o nosso Redentor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eu Sou. E é por isso que os judeus o rejeitaram, porque Cristo começou a dizer, ninguém vai ao Pai. Ele começou a dizer, vinde a... E Ele nunca se apresentou como um intermediador de uma terceira pessoa. Ele é o intermediador dele. Ai, gente, eu não sei vocês, mas isso arrebenta com as minhas convicções filosóficas, logísticas e principalmente de física quântica. Porque eles são e Ele é o eu sou. Ele não é nós somos. E quem nos ensina esse tipo de loucura? Porque se você não crer através do Espírito Santo, você nunca encontrará paz numa maluquice dessa. É por isso que para o mundo, o que nós cremos é uma... Você pode dar glória a Deus e graças a Deus por essa loucura? Você já aprendeu isso? Você pode dizer amém?
Agora eu creio, Ele é o Deus. Eu agora entendi, eu vou a Jesus, eu estou indo ao Pai, é um negócio maluco. Mas Ele me prometeu morada quando? Na eternidade. Eu vou devolver o microfone para o Lízias, porque é na Bíblia dele. Se der errado, é a versão dele. E a gente sai desse texto em seguida, porque ele vai ler o versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também vos conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Eu não sei vocês. Agora há pouco ele disse, eu vou preparar lugar e depois quando eu voltar eu levo para que vocês estejam comigo. Só que agora ele diz, o quê? É futuro? O que está escrito ali? Tem uma palavrinha que me fez saltar da glória a Deus e quase derrubei a xícara de café. E já desde agora. Essa palavrinha que começa com A, fala ela assim, ó. Agora. Agora, a vida cristã, a nossa fé é uma fé para a eternidade, é para o mundo por vir e glória a Deus, porque essa é a nossa segurança, mas ela é para agora. Agora eu conheci a Cristo, agora o Pai me foi revelado. Em que magnitude? Naquela que o Espírito Santo resolveu te dar, ô crente cabeção. Não fique invejando o que Deus revelou para o cidadão A, B ou C. A palavra de Deus, Paulo escreve à igreja de Coríntios, diz que a fé é revelada como Ele quer, segundo a capacidade de cada um. É por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, não briga com aqueles que pregam Jesus de maneira diferente, porque o importante é que Cristo seja pregado. Não tem problema se a pessoa fala alto ou fala baixinho. Ah não, o culto deles é super intelectual. É mais frio que um freezer congelado. Mas Cristo está sendo pregado. Mas lá no outro culto, a gaita come solta. No meio do louvor o pessoal já recolhe todas as cadeiras para o lado e o negócio é mão na cintura e fandango de galpão gospel e a palavra do Senhor é... E tem gente que diz que crê em Jesus, se arrepende dos pecados, larga a bebida, a cachaça e não vai mais no fandango do pecado. Ele vem para o... E aí, qual Cristo está certo? Porque Paulo vai entender que a maturidade... Por exemplo, eu participei de igrejas que o culto era um pouquinho diferente do daqui. Eles estão errados? Não, eu que envelheci. Queria eu ter aquele pique de 2h30 de louvor em pé. É tanto testemunho de tanta coisa que Deus faz em lugares que pregam a Jesus de maneira diferente. E você, arrogante, soberbo, totalmente alheio ao amor de Cristo. Mas eles pregam diferente da gente. Quantos testemunhos, talvez seja o seu, de que Cristo te alcançou no lugar mais promíscuo que você estava na tua vida? Jesus salva alguém numa boate, sim ou não? Salva alguém na igreja católica, no centro espírita, de Umbanda? Sabe por que Cristo salva nesses lugares? Porque Ele salva as pessoas no mundo. Nós aqui começamos a dizer que tem endereço específico. Ele amou o... Não foi um endereço específico, Ele amou o mundo. Aí o ser humano cria casinhas, né? Mas Deus não é bobo, Ele não cai no feitiço arquitetônico nosso. Nossa, nessa capela aí eu me agradei, ali eu vou mandar uma mensagem salvar. Queridão, no mundo muçulmano, no mundo de perseguição comunista, o Espírito que ensina todas as coisas está revelando o Cristo. A voz dele ainda continua ecoando, dizendo: quem vem a mim tem o Pai. Você aprendeu isso com toda a convicção da tua alma? E isso é uma realidade, uma verdade imexível, imutável da tua fé? Sim ou não? E você tem paz com isso? Isso te produz paz? Nossa, quando entrou no mundo da paz, todo mundo travou. Você tem segurança de vida eterna? Você pode dizer amém? E no dia a dia, como é que está essa paz? O que tem permeado os teus pensamentos?
Você sabe o que é quando Paulo escreve a carta aos Romanos, diz assim: transformai-vos através da renovação do vosso. Você quer saber um texto bíblico de alguém que teve o entendimento transformado? Olha só, vamos para Gênesis, porque se vamos falar de mente, nós temos que falar de Gênesis. Você crê que a criação é tal qual ela está escrita, sim ou não? Tem gente que fica... Gênesis 2:25. E aí eu vou estimular vocês a pensar em vocês mesmos. Abriu, achou? Rápido e rasteiro, amém? Vou ler. E ambos estavam nus. E isto daqui não é simbólico. Eles estavam nus. O homem e a sua mulher. E essa é a parte do entendimento que eu gosto. E não se envergonhavam. Não tinham vergonha. Quem que encontrava o homem e a mulher peladões no jardim do Éden? O próprio Deus. E eles não tinham? Você toma banho o quê? De biquíni e de cueca? Ou você toma banho como você veio ao mundo? Quantas vezes no chuveiro você já chorou, você já intercedeu, você já acedeu à presença do Pai? Você teve vergonha? As suas necessidades fisiológicas. Quantas vezes o vaso sanitário foi um único local seguro que você encontrou para desabafar? Totalmente desprovido de... Ou seja, não é a quantidade de roupa, não é o local, não é a maneira como você dobra o joelho. Porque quando você se achega à presença do Pai, tal qual você é, sabe o que você não tem? Vergonha. Não, Borbão, então quer dizer que a gente pode vir para a igreja peladão? Olha, é um pouco... Eu tenho que forçar uma teologia muito pesada aí, mas não dá. Você tem vergonha, alguma vergonha diante daquele que te chamou de filho? Você tem? Não responde. Porque é nessa aí que o Espírito Santo precisa ensinar alguma coisa. Mas olha só, então eles andavam nus e não tinham vergonha. Ou seja, a mente que eles tinham era totalmente desprovida de acusação, era desprovida de qualquer falso testemunho, nada. Eles andavam de boa, certo? Agora, na mesma Bíblia, capítulo 3 e versículo 8. E este povo passou por uma transformação do seu entendimento. Olha só o que o versículo 8 do versículo 3 vai dizer. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Coisa que isso acontecia com uma certa frequência, e a gente leu, eles não tinham vergonha. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do... O que aconteceu? Há pouco tempo atrás essa mente era pura, era limpa, não tinha acusação e não tinha... E agora eles escutam a mesma voz e eles têm o quê? O que aconteceu? Não, eles passaram numa loja e compraram roupas de grife. O que aconteceu com o entendimento deles? Foi transformá-lo. Só que vocês acharam que ia falar, vocês acharam que ia falar de uma transformação positiva, né? Não, para a gente chegar na positiva, a gente tem que falar da corrompida. O ser humano, por si só, o seu intelecto foi corrompido. E na presença do Deus Altíssimo, se não for através da presença dele em nosso ser, a gente sente vergonha. Aquilo que nós não tínhamos passa a existir na nossa natureza. Versículo 9. Deus brincando de esconde-esconde, né? Deus,
onde estás? Tipo, será que Deus não sabia de fato onde eles estavam? Mas enfim, Deus brincou e disse, onde é que vocês estão? E ele disse, ouvi tua voz soar no jardim e temi. Tem alguma versão diferente aí? Tive medo. Olha só o que é um entendimento alterado. Há pouco tempo atrás, eles andavam nus, sem vergonha, com toda a abertura possível. Quando Deus se manifestava, era um momento de alegria, de instrução, de aprendizado. E agora eles têm... É por isso que você tem que pensar e levar muito a sério essa coisa que Deus te deu aqui, que a Bíblia chama de coração, chama de mente. Porque do nada, é do nada mesmo? Foi do nada que aconteceu com eles? Não cai nessa besteira aí, porque não é do nada que as coisas acontecem. E temi, porque eu estava nu e me escondi. Versículo 11. E Deus disse, em que espelho você viu que você estava nu? Quem te mostrou que estavas nu? Por um acaso, Deus se fazendo de que não sabia das coisas, comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? E eis aí a primeira chance do ser humano mostrar que a carne que faz a besteira pode se arrepender por conta própria. Eles fizeram a besteira, sim ou não? Ele errou, pecou, desobedeceu. Você pode dizer amém? Você lembra da história? É ou não é? Aí Deus diz, você comeu o que eu te falei que não era para comer? E aí a carne, sendo carne do jeito que é a sua essência, poderia ter dito, Deus, é verdade, me perdoa, eu errei e comi o que não era para comer. Mas vem cá, Senhor, vamos conversar porque eu estou arrependido. Foi isso que a carne fez? Por que a carne não se arrepende? Porque não é da natureza carnal do engano arrependi. Não. Quem ensinou para ele que estava nu? Ninguém. Quem ensinou a vergonha? Ninguém. Quem ensinou o medo? Ninguém. E quer ver esse negócio que é mais interessante ainda? Errar humano, botar a culpa no outro, é muito mais humano. Senhor, a mulher que tu me destes. E ele ainda abre parênteses, porque isso só está na minha Bíblia, não na de vocês. Ele abre um parênteses assim, porque eu tenho provas que antes dela eu nunca fiz nada de errado. Ele tinha argumento, réplica e tréplica. Aí Deus diz, tá bom, mulher, serpente, porque aprender coisa errada a gente aprende, quer ver se tem um exemplo perto. E a serpente, que já sabia como funcionava, já fiz o que tinha para fazer, para isso fui criado, para isso fui predestinado, o Senhor já sabia todas as coisas, e aí é outra discussão teológica. E recebe o castigo e sai comendo pó. Até o último dos tempos, que daí a serpente comer tanto pó, vai virar um dragão. Mas isso é outro tema. E aí Deus, que não deixa passar nada barato, se volta para a mulher. Achou mesmo que eu sou assim, ia deixar passar barato? Aí apresenta o que para a mulher? O castigo. A responsabilidade do erro. Mas, poxa, parecia que Deus ia botar a culpa toda na serpente, ia passar a mão nos seus filhinhos e ia dizer tudo. Tadinhos, foram enganados. Foi isso que Deus fez? Corrige um e corrige outro. O que o pecado fez com o nosso entendimento? Destruiu completamente. Não há esperança para o cérebro, para a mente e para o coração humano, a não ser quem? Jesus, porque Ele é a promessa que Deus vai fazer. Suscitarei da mulher um que pisará a cabeça da... Você crê nisso? Você pode dizer amém? É interessante que hoje você está crendo para o futuro e do passado. Quem é o futuro nosso? Quem é o nosso presente? Quem é o nosso porvir? Jesus. Glória a Deus para Ele. Você pode dizer amém? Agora veja só. E só para você botar uma fumacinha no teu cérebro. Pula para o versículo 22.
Jesus disse o quê? Eu sou. Foi ou não foi? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por lindo, maravilhoso. Ou seja, você tem Deus Pai, Deus Filho, ele falou do Consolador nos versículos anteriores, mas os judeus nos acusam de ter criado uma tal de trindade. Isso não existe na crença judaica. Deus para eles é o eu sou, o Deus de Abraão. Deus não pode ser pendurado no madeiro. Deus não pode morrer. E tem N argumentações sobre isso. Só que eu gosto desse versículo aqui, porque assim, você larga para o judeu e sai correndo, porque ele não tem explicação para esse texto. Então disse o Senhor Deus, versículo 22 do capítulo 3 de Gênesis: eis que o homem é como um de... É um de... Quem está falando? O Deus Criador. Falando para quem? Se ele é um só, se ele é sozinho. Interessante que ele fala que o homem é como um de... Quem somos nós? Sabe quem explica esse versículo? Somente o Novo Testamento. Somente João capítulo 1, versículo 1. E no princípio era o... E o verbo estava onde? E o verbo era? E o verbo se fez? Carne, homem, e habitou entre? Quem é? Que é Deus, e é o verbo. E nessa conversa estava o Pai, o Filho e o... Dizendo o que sobre o homem? Ele é como? Opa! E aí nós temos uma desavença e não é pequena, porque você tem coragem de dizer para Deus que o homem não é como ele? O homem é como um de... Sobre qual parâmetro Deus falou isso? Porque o homem é eterno? Porque o homem conheceu o bem e o mal. Deus conhece o bem e o mal? Sim ou não? E o que Deus pratica? Apenas o... E o que a natureza humana pratica? Você entende por que é uma guerra? Por isso que tem um monte de besterol falando aí, o Deus que habita dentro de você te capacita para todas as coisas, porque há uma força, uma energia, uma vibração interior que é capaz de fazer você mudar o seu entorno, os seus arredores. Quem é essa força? O Espírito Santo. Mas o besterol aí diz que é a tua essência. Restaure a pureza que há em você. Purifique a tua essência, transcenda espiritualmente. Jesus amado, carne é carne. E assim como Adão nos dá um lindo exemplo. Faz coisa errada, se esconde, tem medo, fica com vergonha. E quando é exposto, faz o quê? Assume o erro e se arrepende. Faz o quê? Bota a culpa nos... Agora, quando o Espírito Santo entra em nós, qual é a primeira convicção que a gente tem? Que nós precisamos de... Como o Evangelho começou a ser pregado. Ou melhor, como o Evangelho começou a ser ensinado. Qual é a primeira palavra do Evangelho para nós? Eu vou pegar o seu gancho, eu vou levar para o Senhor, porque o Senhor vai falar, vai me emprestar essa voz poderosa e vai nos dizer, qual é a primeira palavra do Evangelho para nós antes de conhecer a Cristo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você já se arrependeu? Você já creu? Já aprendeu isso? Você pode dizer amém? Não precisa ficar com medo, não. Eu usei a voz grossa dele não para intimidar vocês. É só para dar uma ênfase assim, ficar bonito. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Ele já te ensinou quem é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida. E você percebeu que quando ele ensina uma coisa, nada te faz mudar de ideia? Não existe dúvida no ensino do Espírito Santo. Não existe talvez. E sabe o que é melhor de tudo? E é por isso que nós temos paz. Não existe vergonha.
não existe medo. E não há desejo em nós de botar a culpa no... Porque a gente se apresenta diante de Deus reconhecendo a nossa condição de... E isso traz uma paz que excede o quê? Não sei o teu, mas o meu excede. Quando eu me volto para Deus, sabendo das misérias que eu penso, de quão longe eu estou desse texto bíblico de como tem que ser o meu pensamento, eu não boto a culpa em ninguém. Mas interessante que eu não chego com medo e eu não chego com vergonha. Por quê? Porque eu tenho bons argumentos, eu me formei em uma classe especial de teologia? Não, porque o Espírito Santo me ensinou o quê? Que Cristo é que faz as coisas em... Se eu erro, eu manifesto quem? O Borba. Quando eu faço uma coisa boa, quem que eu estou manifestando? A minha tendência é, quando eu acerto, manifestar quem? Eu quero os méritos, eu quero que alguém bata, mas a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, fazer isso para quem? Então, já que a gente já aprendeu o primeiro passo, e vocês viram como é fácil, ele limpou o teu entendimento, a tua consciência corrompida foi tirada aí dentro de você? Tem alguém balançando a cabeça de maneira negativa e tem alguém balançando de maneira positiva. E aí, quem está certo, quem está errado? Quando o Espírito Santo nos traz a convicção da obra redentora de Cristo, a nossa mente humana, contaminada pelo pecado, carnal, miserável, pecadora, é arrancada de nós? Não! Ela começa a fazer o quê? Guerra. E aí, bem-vindo ao processo de... aperfeiçoamento, porque aquilo que é perfeito se achegou a você e provoca na tua carne o quê? Coragem, resistência. Ele quer agora ir para o fight, por quê? Porque a eternidade ele já perdeu. O que ele quer atrapalhar? O aperfeiçoamento. É por isso que nós não conseguimos ter essa mentalidade do versículo anterior do que a gente acabou de ler. Aquilo que aprendestes, aquilo que vistes, ouvistes, façam, e o Deus de paz será convosco. Borba, como é que eu faço para aprender e fazer? E aí você anda para o versículo anterior. O que eu tenho que pensar? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, boa fama, irrepreensível. E o que é isso? Isso é uma pessoa. É Cristo. Se você pensar em algo que não é Cristo, não se enquadra nesse padrão. O problema é que a gente quer estabelecer coisas neste mundo que tem esse padrão e não tem nada, nem mesmo a nossa igreja. Nada nessa terra atinge esse nível de perfeição. O único que tem que tomar conta dos nossos pensamentos é Cristo. E eu teria dado glória a Deus, porque aí ficou extremamente fácil. Porque o Espírito Santo, a única coisa que ele quer fazer é, não olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo. E a gente é teimoso, mas eu aprendi que se eu fazer assim, baraná, baraná, uma tempestade, o barco está afundando. Chama quem? Não, chama Pedro, Tiago e João, mestres da navegação. Meu casamento está em colapso. Santo Antônio. Não, vou fazer aquele como que é o... Foi você que disse. A prova de... Cara, as pessoas querem métodos. Sabe para fugir de quem? De Cristo. Porque o primeiro passo com Cristo é, baixa a tua... bola, se arrepende, e aí vem cá que eu te ensino. Todos os outros métodos querem incentivar você a crescer. Você está nesse nível, você tem que ir para o próximo. Jesus te diz o quê? Vem e... A gente adora cantar aqui, ele e eu, que ele apareça e eu... É tão lindo na música, mas no dia a dia é uma praga. É impossível, porque a gente quer crescer,
tetos. E isso vai desde o servente da obra até o engenheiro. E o dono da obra anda de havaiana, só a camiseta rasgada e a bermuda, e olha para esse bando de trouxa e diz: se acham um monte, são tudo meus empregados. E eu que sou o dono da obra, sou humilde. É assim que Deus muitas vezes olha para nós. Um monte de gente na minha obra querendo se achar que é alguma. E a verdade é que nós deveríamos pensar assim: ei, você tem que agradar quem? O servente acha que tem que agradar o pedreiro. O pedreiro acha que tem que agradar o mestre de obra. O mestre de obra acha que tem que agradar o engenheiro. Até que alguém vem, junta todo mundo e diz: vocês têm que agradar a obra. Vocês não estão trabalhando aqui para alguém, vocês estão trabalhando pela obra. E no caso da obra espiritual, o dono é Cristo. A quem temos que agradar? Por último, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, tem consciência do que é bom e do que é mal? Ela tem a plena capacidade de entender o que é o bem e o mal? Não. Sabe qual é a capacidade que ela tem? Ela sabe como agradar a quem ela ama. Então, se eu como pai ensinar para minha filha, que tem 1 ano e 10 meses, que pegar pedras e atacar nas outras pessoas me alegra, sabe o que ela vai achar que isso é? Nós, quando o Espírito Santo nos ensina o que agrada o coração do Pai, saímos das nossas perspectivas que a gente acha o que é bom e o que é ruim. Eu tenho meus conceitos familiares, você tem os teus. Como é que eu quebro o ovo? Com a mão direita ou com a mão esquerda? Gente, o que importa? Mas quando a gente tem conhecimento do coração do Pai, você não quer regras, você não quer convicções teológicas, você quer saber o quê? Agradar o Pai. E como que eu agrado o Pai? EBD, aprendendo e a vida inteira apanhando. Não, permitindo que o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, apenas me ensine. Semana que vem a gente termina como fazer com que a nossa mente seja dominada. Mas o primeiro passo é: humilhe-se e faça como Tomé. Todas as vezes que você dobrar o joelho essa semana, diga: Senhor, eu não sei. Eu não sei como pensar só nas coisas puras, porque às vezes eu tenho pensamentos impuros. Eu não sei como se faz para só pensar em verdade, se muitas vezes eu quero dar o balão em alguém, achar um jeitinho enganoso de me sair bem. Como pensar somente nas coisas que têm boa fama, se as notícias que a gente recebe é tudo de promiscuidade, insensatez, imoralidade e violência? Senhor, eu não sei como fazer. E eu preciso de paz. Resta-nos hoje aprender com Tomé. Levanta a mão e diz: eu não sei. E aí ele vem e te responde assim: fica tranquilo, porque o mim, que não sou eu, vai dizer o quê? Vinde a... Porque eu vou dizer uma coisa: cansa, gente. Todos os dias a gente levantar a mão para dizer que não sabe, é cansativo. Mas Deus é melhor que misericordioso, Ele é longânimo. Não canse de dizer que você não sabe, porque está aí o segredo da mansidão e da humildade. Peça que a sua mente seja humilde. Meu Deus, se nós chegar nesse nível de sermos humildes, a gente vai poder chegar no céu e ser soberbo e dizer para os outros: viu, eu cheguei lá. Não, gente, brincadeira. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque a gente não chegou lá, mas Tomé é dos nossos. Você pode dizer amém? Fecha os olhos aí, se você quiser ficar de pé para esticar a coluna, já se preparar para sair correndo também, pode ser. Bom Deus e bom Pai, mais uma vez te agradecemos. Te agradecemos porque entendemos que a nossa mente e o nosso intelecto foram corrompidos. De nós só surge medo, vergonha, acusação, orgulho, insensatez, imoralidade, acusação ao próximo. Mas de ti vem o ensinamento, o caminho do arrependimento. Ensina-nos a compreender quem Tu és, Cristo. Ensina-nos a compreender que Tu és o Eu Sou. Tu és o Deus Criador, Tu és aquele que estava desde o princípio e é o que nos aguarda no final, e essa é a nossa alegria.
Restaura todos os dias a nossa mente, aos padrões da tua mente, Senhor, para que nós vivamos em paz. Que a ansiedade, a incomodação, as inquietudes do dia a dia fiquem no seu devido lugar, porque a tua presença e o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Louvamos e bendizemos o teu nome eternamente, Senhor, em nome de Jesus. Amém.